Mauro Pereira. Senhor, meu colega deputado Tarcísio Peronde, está presidindo essa nossa mesa, essa nossa casa. Gostaria de mais uma vez agradecer aqui a presença dos meus amigos da Construção Civil do Estado do Rio Grande do Sul, o senhor Ricardo Antunes Cessegolo, que é presidente do Sinduscom Rio Grande do Sul, o senhor Humberto Giacomello, que é da cidade de Carlos Barbosa, que está aqui acompanhando o senhor André Acari, que é de Bento Gonçalves, na área da construção civil, pessoas que fazem parte da Associação da Construção Civil de Bento Gonçalves, da Serra Gaúcha. Então, parabenizar eles aqui pelo importante trabalho. Estão aqui, vieram aqui no importante encontro da CEBIC, e juntamente com o presidente Michel Temer, que recebeu a todos com muita satisfação, com muito orgulho, e eu não tenho dúvida nenhuma de que a construção civil, pelo entusiasmo que todos estavam no dia de hoje, nós vamos ter sim muitas e muitas alegrias, porque se depender do presidente Michel Temer, do nosso ministro das cidades e do nosso presidente da Caixa Econômica Federal, com certeza nós teremos e vamos ter dias melhores. Eu gostaria de comentar, senhor presidente, deputado Tarcísio Peronde, sobre o momento que nós estamos vivendo. Nós estamos vivendo um momento aonde, há 90 dias, o presidente Michel Temer, o presidente interino, mas é o presidente da República, assumiu o governo. E nesse espaço de 90 dias, nós estamos assistindo aqui nessa casa uma mudança radical de quem era governo. Nós estamos assistindo a bancada do Partido dos Trabalhadores, PCdoB, PSOL, Rede e, pasme, até o PDT, criticando o governo Temer. Hoje mesmo, tinha uma manifestação em São Paulo, promovida pela UNE, com dinheiro público, e promovido pelo ACUT, criticando o presidente Michel Temer. Mas eu quero usar esse espaço para fazer uma lembrança do povo brasileiro, o que foi o governo Lula e o que foi o desgoverno da presidenta Dilma Rousseff. Nós assistimos e acompanhamos, durante o período eleitoral 2012, 2013, até 2014, uma farra com dinheiro público. Nós acompanhamos uma energia elétrica que a presidenta Dilma deu um desconto de 30% da energia elétrica. Os financiamentos pelo BNDES, longo prazo de juro, longo prazo para pagamento e juros subsidiados, 4,5% ao ano. Juro para automóveis baixíssimos. E, ao mesmo tempo, dinheiro à vontade. Compre que o governo tem dinheiro. E aí ganhar as eleições. Vencer as eleições de 2014. Quando entrou 2015, a presidenta Dilma Rousseff começou a mostrar a situação que o Brasil estava. Mesmo dizendo que existia um superávit, ela reajustou a energia elétrica. No meu estado, o Rio Grande do Sul, o reajuste foi para a indústria em torno de 70% de uma só vez. E para as pessoas físicas, residência, um reajuste de quase 40%. Tudo que ela deu durante 2 anos, ela aumentou de uma só vez. Ao mesmo tempo, o BNDES parou de financiar carretas, caminhões, tratores e aumentou o juro. Diminuiu o prazo, aumentou o juro e cortou o dinheiro. E por aí começou a mostrar que o que ela queria mesmo
era simplesmente ganhar o governo. E venceu as eleições. E aí começou a crise. E em fevereiro de 2015 eu assumi como deputado federal aqui nessa casa, como suplente, no lugar do meu amigo, o chefe da Casa Civil, Márcio Bialchi, e também do Giovanni Feltz, nosso secretário da Fazenda do Estado do Rio Grande do Sul. Em 2015, aqui nessa casa, nós acompanhamos a crise, a recessão, o desemprego, a falta de esperança que se instalou no nosso país. Agregado a tudo isso, ao problema econômico do desgoverno da presidenta Dilma Rousseff, a Operação Lava Jato, muito bem conduzida pelo Supremo Tribunal Federal, pelo juiz Sérgio Moro, pelo Ministério Público Federal, através do Rodrigo Janot, e também pelos membros da Polícia Federal, começou a mostrar, deputado Peronde, a roubalheira que se instalou no nosso país. E se instalou, conforme o Rodrigo Janot, que é o Procurador-Geral da República, aquele que o presidente Lula falou, naquela gravação que se tornou pública, que o presidente Lula falou que o Rodrigo Janot só era procurador da República porque ele quis, porque o Janot era para ficar em terceiro lugar. E aí ele puxou ele para procurador. Como na época o presidente Lula também falou que no Supremo Tribunal Federal tinha um monte de pessoas que não tinha coragem. Mas esses procuradores, Polícia Federal, Supremo Tribunal Federal, começou a mostrar o roubo, aonde é que tinha ido o dinheiro do povo brasileiro. Aí começou a mostrar os escândalos da Petrobras, envolvendo diversos partidos, inclusive o nosso partido, o PMDB. Mas quem era o mentor, o chefe de tudo, conforme o Rodrigo Janot, ele disse no dia 5 de março, se não fosse o presidente Lula, não existiria nem mensalão e nem petrolão. E daí começou a mostrar, dia após dia, nós já estamos na 33ª Operação Lava Jato, os roubos do nosso país. E é lógico, o povo começou a ficar triste, magoado, e os nossos empresários, os nossos empreendedores, os banqueiros começaram a segurar o crédito e começou o desemprego. Que está chegando, fala 12 milhões, deputado Peronde. Mas eu já estava conversando com o senador Ataíde, ele acha que o desemprego é bem maior do que 12 milhões de brasileiros. E nós, aqui como deputados, eu procurei, nesse ano todo de 2015, até fevereiro desse ano, votei, junto com a equipe da presidenta Dilma, todos os projetos que a presidenta Dilma mandou nessa casa, eu votei favorável. Porque eles falavam, vamos votar isso que vai melhorar, vamos votar esse projeto que vai melhorar. E o que aconteceu? O ano de 2015 foi um ano morto, foi um ano que, bem dizer, não existiu para a economia brasileira. Foi o ano do desgosto, foi o ano da tristeza, foi o ano do desgoverno, mas foi o ano da realidade, foi o ano da verdade. A verdade sobre a economia nacional, ela começou em 2015, que foi a própria presidenta Dilma começou a mostrar, quando ela começou a aumentar juros, começou a aumentar a energia, tudo que era da parte do governo ela aumentou os impostos, os pagamentos do INSS que as empresas têm que pagar para os funcionários, que ela deu um subsídio, ela aumentou, triplicou, porque essa era a realidade. E aí começou o desemprego. E desse desemprego, eu participei, juntamente com meus colegas, numa 7 audiências com o ministro Levi, o ministro da presidenta Dilma Rousseff. Um homem
que depois de 7 reuniões, e depois de passar o ano de 2015 todo, eu cheguei à conclusão que aquele homem tinha olho de vidro e coração de pedra. Um homem insensível, um homem que passou todo o ano vendo as empresas ir água abaixo, vendo a crise se instalar, vendo as empresas quebrar e deixou. E aí o povo foi para a rua, a Operação Lava Jato avançou, a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, o Supremo Tribunal Federal, a nossa imprensa, que tem um papel fundamental, foi mostrando quem era o PT e quem era os que acompanhou o PT, que é PCdoB, PSOL, Rede e, infelizmente, o PDT também junto, mostrou, e o povo foi para a rua, e essa casa, através de 367 deputados e deputadas, mesmo o presidente Lula negociando aqui no hotel, oferecendo tudo quanto é coisa indecorosa. Eu não esqueço nunca o deputado Paulo Maluf, o dia que ele falou que ia votar a favor do impeachment. Ele foi numa reunião, não sei com quem, provavelmente deveria ter sido com o presidente Lula ou alguém importante que falava em nome do governo, e disse: os modos operantes desse povo não merecem votar com eles. Eu vou votar a favor do impeachment. E foi assim, 367 deputados que votaram pela a saída da presidente Dilma Rousseff. Um momento oportuno. Passando tudo isso, o nosso Senado Federal vem cumprindo a parte dele, deputado Edinho Bez. O Senado Federal vem cumprindo a parte deles com muita soberania e democracia. O senador Renan Calheiro, presidente, o nosso presidente da comissão do impeachment, Raimundo Lira, e o senador Anastasia, e os senadores, eu nunca vi tantas reuniões para ouvir os petistas mentir. Dizendo que eles não fizeram pedalada, dizendo que eles não fizeram aquilo, mas todas as mentiras deles foi tudo em vão. O Senado Federal agora mostrou a soberania daquele Senado e o quanto eles gostam do Brasil. 59 votos pela a retirada da presidenta Dilma Rousseff. E agora, no próximo dia 25, as coisas realmente irão acontecer de fato, que vai ser o afastamento definitivo desse grupo de pessoas incompetentes, maus administradores e o pior, que gosta de misturar dinheiro público com dinheiro privado para o bolso deles. Isso vai acabar, isso acabou. E hoje nós estamos assistindo, nos últimos 90 dias, um governo, Michel Temer, um homem com 34 anos de vida pública, um político preparado, um homem humilde, um homem que trata deputados e deputadas, senadores e a população igual como ele gostaria que fosse tratado. É gentileza em cima de gentileza, é ouvindo. E hoje nós temos ministros super comprometidos, ministro que trabalha das 8 da manhã até a meia-noite, ministros que respeitam as pessoas, ministros que dão orgulho para o nosso país, presidente da Caixa Econômica Federal, Banco do Brasil, ministro Eliseu Padilha da Casa Civil, com toda a experiência que ele tem. Hoje, um deputado federal chega. Eu gostaria de marcar uma audiência com o presidente Michel Temer. Demora um pouquinho, quando você vê, deputado, o presidente pediu para você estar ali, que ele quer cumprimentar. Esse é hoje o homem que tem a grandeza de saber que um deputado federal representa o Estado, que representa pessoas. Então, deputado Peronde, eu fico muito feliz de ver hoje o setor da construção civil sendo recebido com tapete vermelho no Palácio, tratando os empresários, as pessoas que trabalham na construção civil,
com todo o carinho que merece, tratando como verdadeiros heróis brasileiros que geram emprego e que mantêm empregos e que querem gerar mais emprego. Quem vem aqui pedir linhas de financiamento para Minha Casa Minha Vida 1, 2 e 3, não para eles se dar bem, para gerar emprego, para voltar a ser um Brasil feliz. Ao mesmo tempo, você vê um Brairo Maggi, ministro da Agricultura, um homem, um dos maiores empresários da área agrícola do país, aí como ministro, trabalhando sábado, domingo e dando força em busca de recursos para que nós tenhamos alimento à vontade, para que nós tenhamos alimento para exportar, para que nós tenhamos uma economia forte. Hoje, o nosso ministro das cidades, o Bruno, também fez excelentes pronunciamentos, e eu vou falar depois. Eu quero conceder antes um espaço ao meu amigo, deputado Edinho Bess, de Santa Catarina, esse grande representante daquele estado que, sem sombra de dúvida, orgulha o nosso país. Com a palavra, deputado. Obrigado, deputado Mauro Pereira. Cumprimentá-lo pelo pronunciamento e dizer que nós, da base do governo, temos que ter a coragem, como Vossa Excelência está tendo, como o deputado Peroni tem, como Fraga tem, tantos outros colegas aqui, de falar a verdade. Porque nós não mentimos, nós falamos a verdade. Nós temos princípios, nós temos valores, nós temos formação. O que não dá é para deixar a mentira ainda tomando conta, achando que está tomando conta, subestimando a inteligência do povo brasileiro. E mais que isso, a nossa inteligência aqui no Congresso Nacional. Ainda hoje, eu estava no gabinete, pronunciamento aqui, culpando o déficit do atual governo federal, culpando, aliás, Michel Temer pelo déficit do governo federal, e menos de 3 meses de governo, uma verdadeira cara de pau, que aí nós, com todo o nosso jeito de ser, com todo o respeito que nós temos às pessoas, porque sabemos como conduzir isso, não dá mais, Tarcísio Peroni, não dá mais, meu caro presidente, de aguentar esta mentirada. É demais. Já iludiram o povo brasileiro no passado, com mentiras, e tem mais, apostando na desinformação de parte da nossa sociedade. E aí agora, todo mundo sabe, como diz o nosso ministro Eliseu Padilha, quem tirou a presidência da República, Dilma Rousseff, ainda o processo continua, né? Não foi o Congresso Nacional. Aqui nós representamos o povo brasileiro. E o povo brasileiro, por maioria, mas põe maioria nisso, né? Não aceitava mais esse desgoverno que Vossa Excelência está relatando. Então eu quero cumprimentá-lo, né, mais uma vez. Mais deputados e senadores teremos que vir aqui. Sabe por quê? Porque lá atrás o povo foi enganado e prevaleceu a mentira. Não dá mais. Nós também seremos responsabilizados se aceitarmos mentiras novamente aqui, repito, subestimando a nós do Congresso Nacional e o pior, subestimando a inteligência do povo brasileiro. Muito obrigado, deputado Edinho. E dentro da linha de raciocínio de Vossa Excelência, deputado Edinho, quando você estava falando, eu estava lembrando dos momentos do ano passado. Em 2014, a presidenta Dilma Rousseff entregou milhares de ônibus, aqueles amarelinhos nas prefeituras. Não pagaram. E aqueles ônibus, a empresa, eu vou dar o nome, as empresas, né, o Bus, Marco Polo, eles entregaram esse ônibus e era para receber em outubro de 2014. Deputado Peroni, para que Vossa Excelência tenha noção de 280 milhões de reais que uma só empresa tinha para receber, ainda resta aqui 28 milhões para nós pagarmos. Passou o ano de 2015 todo, não pagaram. Construção civil, o presidente do Sinduscon de Caxias do Sul da região veio aqui o ano passado, que as empreiteiras que trabalharam no Minha Casa Minha Vida 1 e 2 na região de Caxias do Sul, Bento Gonçalves, eles entregaram os imóveis e não receberam.
Aí, depois de muitas lutas, idas e vindas aqui em Brasília, conversando, pagaram os construtores. E hoje, deputado Fraga, concedo um minuto para Vossa Excelência, depois eu continuo. Meu grande deputado Fraga, aqui do nosso DF, esse exemplo de deputado. Muito obrigado, deputado. Eu queria parabenizar Vossa Excelência, já queria fazer isso há muito tempo, porque uma das virtudes que eu acho que o político tem que ter, uma das qualidades que o político tem que ter, é coragem. E Vossa Excelência, por algumas vezes, por diversas vezes nesse plenário, no momento febril da discussão, Vossa Excelência assume o papel e rejeita as mentiras que o PT profanam aqui dentro desse plenário. Vossa Excelência é um dos poucos que mesmo ali, na tribuna, ao lado do PT, os enfrentam com as vaias que eles fazem para todos os seus opositores. Essa estratégia do PT de desqualificar os seus opositores, ela é antiga. Vejam que eu não votei no 257 porque eu estava viajando, mas da maneira como ficou o projeto, votaria sem nenhum problema, porque não vejo nenhum mal que seja causado aos servidores públicos civis. Mas os petistas, inconformados, porque foram descobertos com a mão na cumbuca, roubando, eles agora voltam à sua antiga atitude. Ou seja, parece-me que em Brasília pegaram os deputados que votaram a favor do projeto e já colocaram como traidores do servidor público. Eu ganhei uma ação contra a CUT exatamente por causa disso. Me chamaram de ladrão dos trabalhadores. E eu entrei com o processo e ganhei o processo. Eles sim, que querem roubar, querem massacrar a honra alheia. Nós não podemos aceitar isso. O seu discurso, eu quero que alguém aqui do PT entre no plenário e me diga uma mentira que Vossa Excelência falou no seu discurso. Eu quero uma, mas não. Aí vem a ideologia trotskista, que é repetir uma mentira 1000 vezes para que ela se torne verdade. Presidente Darciso Peroni, o PT caiu a máscara. O PT é a desgraça do Brasil. O PT teve 13 anos para entrar para a história como um partido dos trabalhadores que defendeu o cidadão de bem, o trabalhador. Não! Só fez dilapidar, roubar o patrimônio do povo e, evidentemente, tirando direitos dos trabalhadores. Por isso, deputado Mauro, eu fico muito feliz quando às vezes até mesmo estou em casa, estou no carro e que vejo Vossa Excelência enfrentar os deputados do PT, que quando eles não têm argumento, eles vaiam, eles xingam, na verdade, eles tentam desqualificar todos aqueles que fazem questão de dizer para o povo brasileiro que não acredita mais nos petistas, que eles estão errados, que eles roubaram, foram descobertos e que vão ter que pagar um preço muito alto por isso. Parabenizo Vossa Excelência e desejo que Vossa Excelência continue com a mesma altivez, com essa mesma coragem que tem que ser uma qualidade do político e não a omissão e covardia de muitos, infelizmente, desta casa. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Fraga. Na verdade, deputado, nós falamos aquilo que a sociedade brasileira nos fala, especialmente quando eu caminho nos sábados, o dia todo na minha cidade, Caxias do Sul, conversando. Tenho o meu número de celular, que é o mesmo número há 22 anos, nunca mudei, e você vê a indignação do povo brasileiro. Saber que toda essa crise, outro dia eu fiz um comparativo, dos 23 bilhões, que é 10% do que roubaram, dos 23 bilhões que a Operação Lava Jato está tentando buscar, aqueles ladrões que roubaram aquele depósito da Prosegur lá com trator, com bomba, com armas, tudo, eles teriam que fazer, deputado Fraga, 460 assaltos daqueles.
levaria 19 anos para roubar 23 bilhões, roubando 2 depósitos de dinheiro por mês. E aí eles roubaram tudo isso, comendo lagosta e andando de jatinho. E ainda por cima quer ter razão. Mas eu quero dizer aqui sobre o nosso ministro das Cidades, hoje no Palácio do Planalto, que ele anunciou a retomada de 10 mil unidades habitacionais do programa Minha Casa Minha Vida, que estavam paralisadas em todo o país do governo afastado. São 50 mil unidades habitacionais paradas no país que começaram e não terminaram. O nosso governo, através do Ministério da Cidade, o nosso amigo deputado Bruno Araújo, iniciou 10 mil unidades. Na ocasião foi anunciado também a contratação de unidades da faixa 1,5 do programa, contemplando famílias com renda mensal bruta limitada a R$ 2.350, o que possui capacidade de comprometimento da venda. Na nova modalidade, a família contará com um subsídio de até R$ 45 mil, conforme renda e localização do imóvel, além de juros reduzidos para financiamento com recursos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Para a faixa de 1,5 salário, estão destinados recursos no total de 3,8 bilhões, sendo 1,4 bilhão em subsídios, 1,260 bilhão do FGTS e 140 milhões de Tesouro. Outros 2,4 bilhões em financiamentos do FGTS. Com isso, serão contratadas 40 mil novas unidades habitacionais. E um detalhe, deputado Peronte, o governo Michel Temer, todas as empresas, todas aquelas construtoras que trabalharam para o incompetente governo Dilma Rousseff, que não receberam durante o ano de 2015 e até agora, o nosso governo já pagou todos esses empresários. Outra medida importante que foi tomada pelo Ministério do Trabalho, do Ministério das Cidades, Bruno Araújo, é, infelizmente, essas famílias que têm crianças com microcefalia, essas famílias serão contempladas pelo Minha Casa Minha Vida com uma casa. São pessoas, são famílias que vão ser contempladas, isso é muito importante. Então, também para a retomada agora de 2016, é o compromisso do governo Michel Temer, a manutenção e a continuidade do programa, e retomada dessas 10.600 moradias, e retomada obras de 33 empreendimentos localizados em 15 estados, na faixa 2 e 3 do Minha Casa Minha Vida. Então, eu digo tudo isso e quero dizer que, mesmo assim, com um déficit de 169 bilhões de reais, e aí nós estamos assistindo aqui nos últimos dias, os petistas, eles dizendo que o governo Michel Temer mandou o PL 257. E a impressão que se dá é que esse povo pensa que o povo brasileiro é tudo burro, é tudo idiota. Acho que quando eles vêm para cá e falam, vamos lá, vamos falar, aquele povo é tudo burro mesmo. Acho que é isso que eles pensam, não tem outra explicação. Esse PL 257 foi a presidenta Dilma que mandou. E esse gasto desenfreado levou em quê? Levou em recessão, levou em crise. No nosso estado, o Rio Grande do Sul, o governador José Ivo Sartori teve que cortar 10 secretarias, cortar CC, cortar horas extras, e mesmo assim... Quanto tempo o senhor precisa? Tem mais 3 minutos. Então, ao mesmo tempo, o nosso governador José Ivo Sartori está tendo que parcelar os salários. Está tendo que parcelar por quê? Porque não tem dinheiro, a arrecadação caiu. E aí, deputado Peronde, deputado Fraga e deputado Joaquim Passari, que faz um excelente trabalho na comissão, presidente da comissão que vai fazer a lei das 10 medidas anti-corrupção, que eu tenho o privilégio de trabalhar junto contigo.
Esse governo, os petistas do Rio Grande do Sul, vinculado ao sindicato dos professores, vinculado aos sindicatos, eles estão querendo fazer greve. Eles falam lá de uma forma que eles não sabem que quem acabou com a economia do Rio Grande do Sul foi aquele ex-governador incompetente chamado Tarso Genro, que além dele não ter administrado direito, na saída dele ele deixou reajustes salariais para 2015, 2016, 2017 e 2018. Esses são os incompetentes desse partido que administraram o nosso Estado e que fizeram esse desmando no nosso país. E agora o presidente Michel Temer, com toda a equipe de ministros deles, juntamente com servidores públicos, que nós temos o maior respeito, servidores públicos federais, estaduais e municipais. Nós nunca vamos prejudicar servidor público, que o maior prejuízo que o servidor pode ter é chegar no dia de receber o salário e não ter o salário, como está acontecendo no Rio Grande do Sul. E se o governo, se nós aqui não tivermos responsabilidade de fazer o ajuste fiscal, deputado Perondi, quando chegar janeiro do ano que vem, vai ter que parcelar o salário dos servidores públicos federais também, porque ninguém aguenta gastar mais do que ganha, e foi o que vem acontecendo, vieram enrolando, vieram tapeando e chegou aonde chegou. Então eu não tenho dúvida nenhuma de que o presidente Michel Temer, de que com os deputados comprometidos que nós temos aqui nessa casa, responsáveis, competentes, que querem o melhor do nosso país, nós vamos sim dar um presente para o povo brasileiro, que é austeridade, que é respeito, e dar todo o apoio para a Operação Lava Jato, que são responsáveis e que estão passando o Brasil a limpo. Só de parar com a corrupção, vai sobrar dinheiro para a saúde, para a educação e para tudo. Então era isso, meu colega, deputado Perondi, deputado Fraga, deputado Joaquim Passarinho, deputado André, que nos honra aqui com a presença lá da Paraíba, e mais uma vez cumprimentar os meus amigos construtores do Brasil, nas pessoas aqui dos nossos presidentes que estão nos visitando aqui nessa casa. Muito obrigado.